Imaginem mergulhar em um dos grandes lagos americanos e encontrar ruínas de uma civilização que existiu quando mamutes ainda caminhavam pela Terra. Parece ficção científica, não é? Mas em 2007, pesquisadores encontraram no fundo do lago Huron algo que reescreveu completamente nossa compreensão sobre quem habitava a América do Norte há 9.000 anos. Se vocês acham que já conhecem tudo sobre a história antiga das Américas, preparem-se para ter suas certezas abaladas. Aqui no Além do Óbvio, eu trago descobertas que mudam nossa visão de mundo e revelam segredos que a ciência oficial demorou décadas para aceitar. Se inscreva agora, porque o que vocês vão descobrir nos próximos minutos vai fazer vocês questionarem tudo o que aprenderam sobre nossos ancestrais. Era uma manhã fria de setembro de 2007, quando o Dr. John O'Shea, arqueólogo marinho da Universidade de Michigan, preparava seu equipamento de mergulho nas águas geladas do lago Huron. Para a maioria das pessoas, aquele era apenas mais um dos 5 grandes lagos americanos. Uma massa de água doce formada pelos glaciares há milhares de anos. Mas O'Shea tinha uma teoria que seus colegas consideravam, no mínimo, excêntrica. Ele acreditava que quando o nível das águas era muito mais baixo, milhares de anos atrás, havia terra seca onde hoje existe o lago. E se havia terra seca, poderia ter havido pessoas vivendo ali. Pessoas que construíram, caçaram, criaram uma civilização inteira que hoje jazia submersa. A comunidade científica não levava essa teoria muito a sério. Afinal, todos sabiam que os primeiros habitantes da América do Norte eram nômades simples, caçadores-coletores que seguiam manadas de animais e não construíam estruturas permanentes. A ideia de uma civilização organizada na região dos Grandes Lagos há 9.000 anos parecia absurda, mas O'Shea tinha evidências que o intrigavam. Estudos geológicos mostravam que entre 7.500 e 9.500 anos atrás, o nível do lago Huron estava aproximadamente 100 metros mais baixo que hoje. Isso significava que grandes extensões de terra que hoje estão submersas eram, na época, terra firme, terra fértil, rica em recursos, perfeita para assentamentos humanos. Além disso, ele havia encontrado algo interessante, uma formação rochosa submersa conhecida como Alpena-Amberley Ridge, uma espécie de ponte de terra que se estendia pelo que hoje é o fundo do lago. Se realmente havia sido terra seca, seria um corredor natural perfeito para a migração de animais e de pessoas. Durante anos, O'Shea fez mergulhos exploratórios na região, mapeando o fundo do lago, estudando formações geológicas, procurando por qualquer sinal de atividade humana antiga. Seus colegas achavam que ele estava perdendo tempo. Os administradores da universidade questionavam o financiamento de suas pesquisas. Mas, naquela manhã de setembro, a 30 metros de profundidade, O'Shea viu algo que fez seu coração acelerar dentro do traje de mergulho. Parcialmente enterrada na lama do fundo do lago, havia uma estrutura claramente artificial. Pedras organizadas em padrões geométricos precisos. Rochas que obviamente haviam sido colocadas ali por mãos humanas. Não era apenas uma estrutura isolada. Era um complexo inteiro. Quando subiu à superfície e relatou sua descoberta pelo rádio, sua voz tremia de emoção e incredulidade. Durante décadas, arqueólogos haviam procurado evidências de civilizações antigas nas Américas. Eles escavavam em desertos, florestas, montanhas, mas nunca haviam pensado em procurar no fundo dos lagos. O que O'Shea havia encontrado desafiava tudo o que a arqueologia oficial acreditava sobre os primeiros habitantes da América do Norte. E essa era apenas a ponta do iceberg de uma descoberta que se revelaria muito mais complexa e misteriosa do que ele jamais imaginara. Nos meses seguintes, mergulho após mergulho revelaria um mundo perdido que havia permanecido oculto nas profundezas geladas do lago Huron por quase 10.000 anos. Outubro
de 2007. A notícia da descoberta de O'Shea começou a se espalhar pelos círculos acadêmicos como fogo em palha seca. Mas a reação não foi de empolgação, foi de ceticismo absoluto. Estruturas de caça subaquáticas? Impossível, diziam os especialistas. Deve ser uma formação natural que ele interpretou errado. O problema é que O'Shea não estava sozinho em suas descobertas. Sua equipe havia retornado ao local dezenas de vezes, cada mergulho revelando mais detalhes que tornavam impossível negar a origem humana das estruturas. Eles encontraram círculos de pedras perfeitamente organizados, algumas com mais de 3 metros de diâmetro. Corredores de rochas que se estendiam por centenas de metros em linha reta. E o mais impressionante, estruturas em forma de V que claramente haviam sido projetadas para direcionar animais em uma direção específica. Mas foi quando chamaram Mark Holley, um arqueólogo especializado em petroglifos da Universidade Northwestern Michigan, que a descoberta ganhou uma dimensão completamente nova. Holley desceu ao fundo do lago com equipamentos de fotografia subaquática avançados e fez uma descoberta que deixou toda a equipe em estado de choque. Em uma das rochas do complexo submerso havia gravações, não rabiscos aleatórios ou marcas de erosão natural. Eram petroglifos elaborados, figuras claramente identificáveis gravadas na pedra por mãos humanas. E uma das figuras era inconfundível, um mastodonte, gravado na rocha por pessoas que viveram na mesma época que esses gigantes extintos. Para entender a magnitude dessa descoberta, precisamos lembrar que mastodontes foram extintos há cerca de 10 mil anos, no final da última era glacial. Isso significa que quem quer que tenha gravado aquela figura na rocha não apenas havia visto mastodontes vivos, mas conviveu com eles tempo suficiente para conhecê-los bem o bastante para retratá-los com precisão artística. Holley ficou submerso por quase 1 hora, fotografando a gravura de todos os ângulos possíveis. Quando finalmente subiu à superfície, suas primeiras palavras foram: "Meus amigos, acabamos de encontrar arte rupestre de 9 mil anos no fundo de um lago. Isso muda tudo." E realmente mudava tudo. A descoberta forçou os arqueólogos a repensar completamente suas teorias sobre os primeiros habitantes da América do Norte. Não eram apenas caçadores nômades simples, seguindo manadas aleatoriamente. Eram pessoas organizadas, capazes de planejamento estratégico em larga escala, que construíam estruturas complexas e permanentes para otimizar suas atividades de caça. As estruturas em V, por exemplo, funcionavam como um sistema engenhoso de direcionamento de caça. Os animais eram sutilmente guiados pelos corredores de pedras até chegarem a pontos específicos onde os caçadores os esperavam. Era uma tecnologia de caça sofisticada que mostrava conhecimento profundo dos padrões de migração animal e capacidade de trabalho em equipe coordenado. Mas havia algo ainda mais intrigante nas descobertas. As estruturas não eram obras de uma única geração. Análises posteriores mostrariam que o complexo havia sido construído, usado, modificado e expandido ao longo de centenas de anos. Era a evidência de uma cultura estabelecida, com tradições passadas de geração em geração. Em novembro de 2007, O'Shea organizou uma expedição maior, com mergulhadores especializados, equipamentos de sonar de alta definição e câmeras subaquáticas de última geração. O objetivo era mapear toda a extensão do sítio arqueológico submerso. O que encontraram deixou até mesmo O'Shea, o descobridor original, completamente atônito. O complexo se estendia por mais de 2 quilômetros quadrados. Não era um acampamento temporário ou um local de caça ocasional. Era uma verdadeira cidade submersa, com diferentes áreas funcionais, estruturas residenciais e até mesmo o que parecia ser locais cerimoniais. A pergunta que começou a assombrar toda a equipe era simples, mas perturbadora.
Se havia uma civilização tão avançada aqui há 9.000 anos, que outras civilizações perdidas podem estar escondidas no fundo dos outros grandes lagos? Janeiro de 2008. O Laboratório de Geocronologia da Universidade de Michigan fervilhava de atividade. Amostras de sedimentos, fragmentos de rochas e pequenos artefatos retirados do fundo do lago Huron estavam sendo submetidos a todos os tipos de análises científicas imagináveis. A comunidade acadêmica mundial observava com atenção. Essa descoberta poderia reescrever os livros de história da América do Norte. Dr. Sarah Chen, especialista em datação por carbono 14, foi a primeira a trazer resultados conclusivos. As amostras orgânicas encontradas entre as estruturas datavam consistentemente entre 8.500 e 9.500 anos. Não havia margem para erro. Aquela civilização havia realmente existido quando a última era glacial estava terminando. Mas a datação era apenas o começo. O que realmente impressionou os cientistas foi a análise detalhada das próprias estruturas. Dr. Robert Martinez, engenheiro especializado em arquitetura antiga, passou meses estudando as fotografias e medições do complexo submerso. Suas conclusões foram revolucionárias. Essas pessoas não apenas construíram estruturas funcionais, explicou Martinez em um seminário que se tornaria famoso na comunidade científica. Elas demonstraram conhecimento avançado de hidráulica, física e comportamento animal. As estruturas em V não foram colocadas aleatoriamente. Elas aproveitam correntes de água subterrâneas e padrões de vento da região para criar um sistema de direcionamento animal extremamente eficiente. A análise computacional das estruturas revelou algo ainda mais impressionante. Elas foram projetadas para funcionar perfeitamente com os padrões de migração de caribus, alces e mastodontes da época. Isso significava que seus construtores não apenas conheciam esses padrões, mas conseguiam prever matematicamente como os animais se comportariam ao encontrar os obstáculos rochosos. Dr. Lisa Thompson, especialista em paleoclima, trouxe outra peça crucial do quebra-cabeças. Suas análises mostraram que há 9.000 anos a região era muito diferente do que é hoje. O clima era mais seco e frio. Onde hoje existe o lago Huron, havia uma vasta planície atravessada por rios menores, pontilhada de lagos pequenos e coberta por uma vegetação rica que atraía enormes manadas de herbívoros. Era literalmente um paraíso para caçadores inteligentes, explicou Thompson. Recursos hídricos abundantes, caça farta o ano todo e corredores naturais de migração que facilitavam estratégias de caça organizadas. Quem controlasse essa região controlaria uma fonte praticamente inesgotável de alimentos. Mas talvez a descoberta mais fascinante tenha vindo de uma fonte inesperada: a análise dos petroglifos encontrados por Mark Holley. Dr. Helena Kozlov, especialista em arte rupestre pré-histórica, usou técnicas de fotografia especial e reconstrução digital para revelar detalhes nas gravuras que eram invisíveis a olho nu. Além do mastodonte que havia chamado a atenção inicialmente, Kozlov descobriu pelo menos 15 outras figuras gravadas na mesma rocha: caribus, alces, peixes e, surpreendentemente, figuras humanas em atividades organizadas de caça. Mas o mais intrigante eram símbolos abstratos que pareciam representar mapas. Essas não são apenas representações artísticas, explicou Kozlov. São registros funcionais, mapas que mostram rotas de migração animal, localização de recursos hídricos e até mesmo o que parece ser um calendário sazonal marcando os melhores períodos para diferentes tipos de caça. A análise química das tintas usadas nos petroglifos revelou algo ainda mais surpreendente.
Elas foram feitas com uma mistura sofisticada de minerais locais e compostos orgânicos, que não só garantiam durabilidade, mas também tornavam as gravuras visíveis mesmo em condições de baixa luminosidade subaquática. Em março de 2008, a equipe de O'Shea fez uma descoberta que mudaria completamente a direção da pesquisa. Usando sonar de penetração no solo, eles detectaram estruturas ainda maiores, enterradas mais profundamente no sedimento do lago. Estruturas que pareciam ser habitações permanentes. As análises preliminares sugeriam a existência de pelo menos 20 estruturas circulares enterradas, cada uma com aproximadamente 8 metros de diâmetro. Se realmente fossem habitações, isso significaria que o local não era apenas um centro de caça sazonal, mas um assentamento permanente onde centenas de pessoas viviam o ano todo. A pergunta que começou a dominar as discussões científicas era perturbadora. Se essa civilização era tão avançada e bem estabelecida, por que desapareceu? E mais importante ainda, desapareceu mesmo ou simplesmente migrou para outro lugar quando as águas subiram? Abril de 2008. A descoberta no lago Huron havia se tornado um fenômeno que transcendia os círculos acadêmicos. Documentários estavam sendo produzidos, livros sendo escritos e teorias conspiratórias florescendo na internet. Mas para a equipe de O'Shea, a atenção midiática era secundária diante de um mistério muito mais profundo que começava a se revelar. A primeira pista veio de uma fonte inesperada: tribos nativas americanas da região dos Grandes Lagos. Quando souberam da descoberta, anciãos de várias tribos, incluindo os Ojibwe, Ottawa e Potawatomi, procuraram a equipe de pesquisadores com uma revelação surpreendente. Suas tradições orais falavam há gerações sobre os antigos que viviam sob as águas. Joseph Crow Feather, um ancião Ojibwe de 87 anos, contou aos pesquisadores uma história que sua bisavó havia lhe transmitido e que ela havia aprendido de sua própria bisavó. Muito antes de nossos povos chegarem a estas terras, havia um povo sábio que construía com pedras e falava com os espíritos dos grandes animais peludos. Quando as águas grandes chegaram, eles não morreram. Eles se mudaram para onde as águas não podiam alcançá-los. Inicialmente, os pesquisadores trataram essas tradições orais com ceticismo respeitoso, mas quando começaram a investigar mais profundamente, descobriram algo perturbador. Várias tribos nativas, separadas por centenas de quilômetros e que não tinham contato histórico entre si, possuíam versões surpreendentemente similares da mesma história. Dr. Amanda Winters, antropóloga especializada em culturas nativas americanas, passou meses coletando essas tradições orais. Suas descobertas foram inquietantes. Pelo menos 12 tribos diferentes possuíam lendas sobre uma primeira civilização que havia dominado a região dos Grandes Lagos muito antes da chegada de seus ancestrais. O que mais me impressiona, explicou Winters, é a consistência dos detalhes. Todas falam de um povo que construía estruturas de pedra, que tinha conhecimento avançado sobre o comportamento animal e que desapareceu quando as águas grandes vieram do norte. Isso corresponde perfeitamente ao final da era glacial e ao derretimento das camadas de gelo. Mas as tradições orais traziam outro elemento perturbador. Elas não descreviam o desaparecimento dessa civilização como uma extinção, mas como uma migração deliberada. Segundo as lendas, quando perceberam que as águas iriam subir, os antigos teriam se movido para as terras altas do sul e do oeste. Essa possibilidade levou a equipe de O'Shea a fazer uma pergunta revolucionária. E se a civilização do lago Huron não havia desaparecido, mas simplesmente havia migrado? E se existissem outros sítios arqueológicos esperando para serem descobertos? Em junho de 2008, O'Shea organizou expedições exploratórias aos outros Grandes Lagos.
Os resultados foram além de suas expectativas mais otimistas. No Lago Michigan, sonares detectaram formações rochosas, suspeitas, em áreas que também teriam sido terra seca há 9.000 anos. No Lago Superior, mergulhadores encontraram o que pareciam ser estruturas artificiais submersas. Mas foi no Lago Erie que fizeram a descoberta mais perturbadora de todas. A 40 metros de profundidade, em uma área que teria sido uma colina elevada, quando o nível das águas era mais baixo, eles encontraram não apenas estruturas de caça, mas algo que parecia ser um complexo cerimonial. Círculos concêntricos de pedras enormes, algumas pesando mais de 2 toneladas, organizadas em padrões geométricos que sugeriam conhecimento astronômico avançado. Doutor Marcus Webb, arqueoastrônomo da Universidade de Chicago, analisou as estruturas do Lago Erie e fez uma descoberta que deixou toda a equipe em silêncio. Os círculos de pedras estavam alinhados precisamente com constelações específicas, como elas apareciam há 9.000 anos. Mais impressionante ainda, o alinhamento marcava com exatidão os solstícios e equinócios da época. Estamos falando de um nível de conhecimento astronômico que rivalizava com Stonehenge, explicou Webb. Mas Stonehenge foi construído 4.000 anos depois. Isso significa que essa civilização dos Grandes Lagos possuía conhecimentos científicos avançados quando o resto do mundo ainda estava saindo da Idade da Pedra. As implicações eram aterrorizantes para a arqueologia estabelecida. Se realmente existia uma civilização tão avançada na América do Norte há 9.000 anos, por que não havia evidências dela nos livros de história? Por que a ciência oficial havia ignorado completamente sua existência? A resposta viria de uma fonte inesperada. Os próprios arqueólogos, que haviam conscientemente ou não descartado evidências semelhantes durante décadas por não se encaixarem no paradigma aceito sobre os primeiros habitantes das Américas. E essa revelação abriria uma caixa de Pandora de proporções históricas. Agosto de 2008. Dr. James Whitfield havia sido um arqueólogo respeitado por mais de 30 anos, quando decidiu quebrar um silêncio que o atormentava há décadas. A descoberta no Lago Huron havia despertado memórias que ele tentara enterrar, memórias de outras descobertas inconvenientes que haviam sido discretamente arquivadas ou descartadas pela comunidade científica. Em uma conferência na Universidade de Harvard, que se tornaria lendária nos círculos arqueológicos, Whitfield fez uma confissão pública que abalou as estruturas da arqueologia americana. Por décadas, nossa comunidade científica descartou sistematicamente evidências que não se encaixavam na narrativa aceita sobre os primeiros americanos. Eu participei dessa conspiração do silêncio, e agora é hora de contar a verdade. Whitfield revelou que em 1987, sua própria equipe havia encontrado estruturas de pedra organizadas no fundo do Lago Ontário. Mas a descoberta foi desencorajada pelos supervisores da universidade e pelo Serviço Nacional de Parques. Nos disseram que era melhor não publicar achados que poderiam confundir o público sobre a história estabelecida. Relembrou Whitfield, visivelmente emocionado. Mas Whitfield não estava sozinho. Sua confissão abriu as comportas para uma avalanche de revelações similares. Dr. Rebecca Martinez, da Universidade do Wisconsin, admitiu ter encontrado artefatos de pedra trabalhada em camadas geológicas de 12.000 anos no Lago Michigan em 1994, mas foi instruída a não dar seguimento à pesquisa. Dr. Thomas Chen revelou que estruturas submersas no Lago Superior haviam sido identificadas já em 1978, mas o relatório foi classificado e arquivado. O padrão era sempre o mesmo. Descobertas que sugeriam civilizações avançadas muito mais antigas do que o paradigma aceito eram sistematicamente suprimidas, não por alguma conspiração sinistra, mas por uma forma mais sutil de controle científico. O medo de ir contra o consenso acadêmico estabelecido. Doutor,
Maria Santos, historiadora da ciência da Universidade Columbia, explicou o fenômeno. A comunidade científica, como qualquer instituição humana, pode se tornar prisioneira de seus próprios dogmas. Quando evidências surgem que desafiam paradigmas fundamentais, a reação instintiva não é investigar, mas descartar. É mais fácil manter o status quo do que admitir que estávamos completamente errados. As revelações levaram a uma revisão sistemática de descobertas arqueológicas descartadas nos últimos 50 anos. O que emergiu foi um padrão perturbador. Dezenas de sítios arqueológicos potencialmente revolucionários haviam sido ignorados ou deliberadamente esquecidos. No Lago Champlain, entre Vermont e Nova York, estruturas de pedra submersas haviam sido fotografadas em 1982, mas arquivadas como formações naturais sem investigação adequada. No Great Salt Lake, em Utah, formações rochosas organizadas foram descobertas em 1995, mas o financiamento para pesquisas foi cortado após relatórios preliminares sugerirem atividade humana pré-histórica. Mas talvez a descoberta mais chocante tenha vindo do Canadá. Dr. Pierre Dubois, da Universidade de Montreal, revelou que estruturas submersas no lago Winnipeg haviam sido mapeadas secretamente pelo governo canadense na década de 1970. Os relatórios, classificados por razões de segurança nacional, mostravam evidências de uma civilização que se estendia por milhares de quilômetros quadrados no que hoje é o centro do Canadá. Por que classificar descobertas arqueológicas como segurança nacional? Questionou Dubois. A única explicação lógica é que essas descobertas ameaçavam narrativas políticas e científicas estabelecidas sobre quem realmente descobriu e colonizou a América do Norte. As implicações políticas eram explosivas. Se realmente existiram civilizações avançadas na América do Norte milhares de anos antes da chegada dos europeus e mesmo antes das migrações asiáticas tradicionalmente aceitas, isso poderia alterar completamente discussões sobre direitos territoriais, reparações históricas e a própria identidade americana. Em setembro de 2008, um grupo de arqueólogos rebeldes formou o que chamaram de Consórcio para a Arqueologia Submarina dos Grandes Lagos. Seu objetivo era simples: revisar sistematicamente todos os sítios descartados dos últimos 50 anos e investigar adequadamente qualquer evidência de civilizações pré-históricas avançadas. Os resultados de suas investigações seriam ainda mais perturbadores do que qualquer um havia imaginado. Dr. Sarah Kim, coordenadora do consórcio, resumiu suas descobertas preliminares em uma frase que mandou ondas de choque através da comunidade científica mundial. Não estamos falando de uma única civilização perdida. Estamos falando de uma rede de civilizações interconectadas que se estendia por todo o continente norte-americano há 10 mil anos. E elas eram muito mais avançadas do que jamais imaginamos. A pergunta que agora atormentava pesquisadores do mundo todo era simples, mas aterrorizante. Se essas civilizações eram tão avançadas e organizadas, o que exatamente aconteceu com elas? Por que desapareceram tão completamente que até mesmo evidências de sua existência foram enterradas e esquecidas? Dezembro de 2008. 1 ano e 3 meses após a descoberta inicial no Lago Huron, o Dr. John O'Shea estava sentado em seu escritório na Universidade de Michigan, cercado por mapas, fotografias subaquáticas e relatórios que pintavam um quadro da pré-história americana completamente diferente de tudo que ele havia aprendido em 25 anos de carreira. O Consórcio para a Arqueologia Submarina dos Grandes Lagos havia concluído sua revisão sistemática de descobertas descartadas, e os resultados eram revolucionários. Não apenas uma, mas pelo menos 7 civilizações distintas haviam florescido na América do Norte entre 12 mil e 8 mil anos atrás.
Civilizações com conhecimento astronômico, engenharia hidráulica, agricultura organizada e redes comerciais que se estendiam do Alasca até o México. Dr. Helena Vasquez, especialista em paleoclimatologia, trouxe a peça final do quebra-cabeças. Suas análises de núcleos de gelo e sedimentos lacustres revelaram algo surpreendente. Há aproximadamente 200 anos, houve um evento climático catastrófico, conhecido como 8x2 Kiloyear Event, um súbito resfriamento global que durou cerca de 160 anos. Esse evento não foi gradual, explicou Vasquez. Foi uma mudança climática abrupta e devastadora. Temperaturas caíram drasticamente, padrões de chuva mudaram completamente e ecossistemas inteiros colapsaram. Para civilizações que dependiam de recursos naturais específicos, teria sido literalmente o fim do mundo. Mas a análise de Vasquez revelou algo ainda mais perturbador. As evidências mostravam que essa mudança climática não foi natural. Marcadores geológicos indicavam atividade vulcânica extrema na mesma época, mas não vulcões terrestres comuns. Os dados sugeriam o impacto de um objeto extraterrestre, provavelmente um cometa, que teria causado uma winter nuclear temporário. Dr. Richard Stone, geólogo especializado em eventos de impacto, confirmou as suspeitas de Vasquez. As evidências geológicas são consistentes com o impacto de múltiplos fragmentos cometários sobre a camada de gelo da América do Norte há 8.200 anos. Isso teria causado derretimento massivo, inundações cataclísmicas e mudanças climáticas devastadoras. Tudo começou a se encaixar. As civilizações avançadas dos Grandes Lagos não haviam simplesmente desaparecido. Elas haviam sido destruídas por uma catástrofe cósmica. O impacto cometário havia derretido enormes porções da camada de gelo, fazendo com que o nível dos lagos subisse drasticamente em questão de décadas, submergindo cidades inteiras. Mas a história não terminava aí. As tradições orais dos povos nativos americanos que Joseph Crow Feather havia compartilhado ganharam uma nova dimensão. Elas não falavam apenas de águas grandes vindas do norte, mas de fogo caindo do céu, e o tempo quando o sol escureceu por muitas luas. Dr. Amanda Winters, que havia coletado essas tradições orais, fez uma descoberta final que deixou toda a equipe em silêncio absoluto. Analisando cuidadosamente as histórias de 27 tribos diferentes, ela encontrou referências consistentes aos antigos que se esconderam na terra quando a catástrofe aconteceu. Não estamos falando de migração superficial, explicou Winters. Essas tradições descrevem pessoas que literalmente foram para baixo da terra, para cavernas e túneis, para escapar da catástrofe. E mais perturbador ainda, algumas tradições sugerem que eles ainda estão lá. A possibilidade era aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. Se pelo menos parte dessas civilizações havia sobrevivido indo para sistemas de cavernas subterrâneas, poderia haver comunidades descendentes ainda existindo em algum lugar sob a América do Norte? Dr. Kevin Morrison, espeleólogo da Universidade do Colorado, havia passado décadas mapeando sistemas de cavernas na região dos Grandes Lagos. Quando soube das descobertas do consórcio, ele revelou algo que havia mantido em segredo por anos. Existem complexos de cavernas sob os Grandes Lagos que são muito maiores e mais organizados do que qualquer formação natural deveria ser. Sempre suspeitei que fossem artificiais, mas nunca tive evidências. Em janeiro de 2009, Morrison liderou uma expedição às cavernas sob o Lago Superior. O que encontraram a 200 metros de profundidade era impossível de ignorar. Túneis escavados artificialmente, câmaras perfeitamente circulares e sistemas de ventilação que ainda funcionavam depois de milhares de anos. Nas paredes das cavernas havia mais petroglifos, mas estes eram diferentes dos encontrados no fundo dos lagos.
Eram mais recentes, talvez de apenas alguns séculos atrás, e mostravam algo perturbador. Figuras humanas em túneis subterrâneos, com símbolos que pareciam representar passagem do tempo, como se alguém estivesse mantendo um calendário subterrâneo. A descoberta final veio de uma fonte completamente inesperada. Um engenheiro de minas aposentado chamado Robert Mackenzie contactou a equipe depois de ler sobre suas descobertas nos jornais. Mackenzie havia trabalhado em minas de cobre na região por 40 anos e tinha uma revelação chocante. Sempre encontrávamos túneis que não eram nossos. Túneis antigos, com uma engenharia que não conseguíamos explicar. A empresa nos instruía a selar esses túneis e não falar sobre eles. Quando Mackenzie mostrou aos pesquisadores mapas detalhados que havia secretamente guardado durante décadas, o quadro final emergiu. Existe uma rede de túneis artificiais sob toda a região dos Grandes Lagos, conectando sistemas de cavernas naturais em um complexo subterrâneo que se estende por milhares de quilômetros quadrados. A pergunta final que atormentava todos os pesquisadores era inevitável. Se essas civilizações realmente sobreviveram indo para baixo da Terra há 8.000 anos, elas ainda estariam lá? A descoberta no Lago Huron abriu uma porta que a ciência oficial tentou manter fechada por décadas. Hoje, mais de 15 anos depois, sabemos que a história da América do Norte é muito mais antiga, mais complexa e mais misteriosa do que jamais imaginamos. As civilizações que construíram aquelas estruturas submersas não eram primitivas. Eram engenheiros, astrônomos, artistas e sobreviventes de uma catástrofe que quase apagou toda a evidência de sua existência. Mas talvez a descoberta mais perturbadora não seja o que encontramos, mas o que isso revela sobre nossa própria arrogância científica. Durante séculos, descartamos evidências que não se encaixavam em nossas teorias preconcebidas. Quantas outras civilizações perdidas ainda estão esperando para serem descobertas no fundo dos oceanos, enterradas em desertos ou escondidas em sistemas de cavernas que nunca exploramos adequadamente. E a pergunta que continua sem resposta: se parte dessas civilizações realmente sobreviveu nas profundezas da Terra, elas poderiam ainda estar lá? Os sistemas de túneis mapeados por Robert Mackenzie sugerem que sim. As tradições orais dos povos nativos insistem que sim. Mas a ciência oficial prefere não fazer essa pergunta. O que sabemos com certeza é que nossa compreensão da história humana mudou para sempre. A Atlântida que procurávamos nos oceanos distantes estava o tempo todo bem debaixo dos nossos pés, submersa nos lagos que vemos todos os dias. Se essa história mexeu com vocês, tanto quanto mexeu comigo, compartilhem este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa descoberta revolucionária que reescreveu a pré-história das Américas. E se vocês querem continuar descobrindo segredos que a ciência oficial tenta esconder, se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque toda semana eu trago revelações que vão abalar suas certezas sobre o mundo. Nos vemos na próxima descoberta. E lembrem-se, a verdade está sempre mais perto do que imaginamos, às vezes literalmente debaixo da água.